viagem começa no reservatório e barragem de Monet, que teve um papel importante no famoso bombardeio da Segunda Guerra Mundial. Na cidade industrial de Duisburg, o rio Ruhr deságua no rio Reno, que vai ser acompanhado rumo ao sul ao longo da viagem. Perto do rio, em Colônia, está uma das mais belas catedrais da Europa e ela pode ser vista de quase qualquer canto da cidade. O trajeto segue para o majestoso vale do Alto Médio Reno, que tem 40 castelos, incluindo Stolzenfels, que parece de conto de fadas e é uma das maiores façanhas do romantismo prussiano do Reno. A indústria pesada fez com que o rio fosse alvo de bombardeios na Segunda Guerra Mundial, e Mannheim foi o lugar que mais sofreu. A viagem termina no belo palácio de Schwetzingen, do século XVIII, que tem um jardim formal com elementos paisagísticos. Este é o reservatório de Monet, criado em 1904 para fornecer água para a região industrial da Alemanha no Vale do Ruhr. Mas em maio de 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, bombardeiros Lancaster da Força Aérea Real lançaram de uma altitude bem baixa uma série de bombas saltitantes projetadas para pular as redes de proteção e romper a barragem, causando uma catástrofe. Isso foi parte da Operação Chastise, um ataque a várias barragens alemãs com o intuito de destruir a indústria siderúrgica do Ruhr. Esse esquadrão ficou conhecido como Dam Busters. A inundação causada pelo rompimento da barragem matou mais de 1.500 pessoas e paralisou a indústria durante um tempo. No entanto, a barragem de Monet foi reconstruída em 4 meses com trabalho forçado. O ousado ataque aéreo não teve todo o êxito esperado, mas pelo menos aumentou o moral dos ingleses que estavam enfrentando sozinhos a Alemanha nazista, pois eles mostraram que podiam retaliar no coração do país. O transporte hidroviário é importante para a vida alemã há mais de 2.000 anos. No fim do século XIX, canais foram construídos para conectar cidades, como Dortmund, aos principais afluentes dos rios. Os rios e canais alemães criaram uma malha industrial de portos fluviais, e alguns se tornaram bem maiores que muitos portos marítimos famosos. O Porto de Dortmund é o maior porto de canal da Europa, com 10 docas e um cais de 11 quilômetros de extensão. O rio Ruhr encontra o rio Reno em Duisburg, na Renânia. A cidade é um centro industrial desde a Idade Média e no século XIX se tornou um grande polo siderúrgico e químico. Por esse motivo foi muito bombardeada na Segunda Guerra Mundial. Agora, Duisburg tem o maior porto fluvial do mundo, com 21 docas e 40 quilômetros de cais. Oficialmente é considerado um porto marítimo, pois as embarcações saem dali rumo a portos na Europa, na África e no Oriente Médio. Esta parte do rio é chamada de Baixo Reno e é uma das 5 divisões que compõem a extensão de 1.230 quilômetros do rio que nasce na Suíça. Também serve de fronteira entre Áustria, Alemanha, França e Holanda, onde deságua no Mar do Norte. O Reno é a rota fluvial mais importante da Europa e responde por cerca de 2/3 do transporte hidroviário fluvial do continente. Uma das maiores cidades nas margens do Reno é Düsseldorf, que também tem um porto fluvial. Um dos cartões postais da cidade é a Rheinturm, uma torre de telecomunicações de 240 metros de altura, concluída em 1981. A 170 metros de altitude, a torre tem um restaurante giratório e um mirante, que oferecem aos turistas uma vista deslumbrante da cidade e do rio. A primeira menção a Düsseldorf foi por volta dos anos 1200, e o nome vem da confluência dos rios Düssel e Reno. No final do século XIX, a indústria siderúrgica cresceu rapidamente na cidade por causa da localização na margem do rio. Mas esse sucesso levou ao desastre na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados bombardearam Düsseldorf.
com o intuito de destruir a indústria siderúrgica alemã. Agora a cidade se tornou um centro para bancos, publicidade, moda e telecomunicações, e por isso está entre as mais ricas da Alemanha. Muitos prédios históricos danificados durante a guerra foram restaurados, mas também foram construídos prédios novos impressionantes. Talvez o Neuer Zollhof seja o melhor exemplo. Este complexo de 3 edifícios foi projetado pelo eminente arquiteto americano Frank Gehry, que também criou o Museu Guggenheim Bilbao. Seguindo uns 50 quilômetros reno acima se situam Colônia e uma das catedrais mais bonitas da Europa, que pode ser vista de quase todos os cantos da cidade. Ela começou a ser construída no século XIII para abrigar os restos mortais dos 3 reis magos, que deram presentes ao menino Jesus. A catedral se tornou um dos locais de peregrinação mais importantes da Europa. Mas no século XVI, a construção foi interrompida por falta de dinheiro e de interesse. Então a catedral sem torres altas ficou inacabada até o início do século XIX, quando começou o romantismo alemão. A obra foi retomada e a catedral foi concluída em apenas 38 anos usando o projeto medieval. Mas na Segunda Guerra Mundial, as torres recém-construídas serviram de ponto de referência para os bombardeios aéreos dos aliados. Por milagre, a catedral, apesar de ter sofrido muitos danos, permaneceu de pé, embora esteja numa cidade que foi praticamente arrasada. Depois da guerra, a catedral sofreu reparos de emergência para estabilizar a estrutura. Agora a manutenção é constante, e pedreiros, vidraceiros, carpinteiros e outros especialistas estão sempre trabalhando para manter esta catedral magnífica. Apesar de a obra estar inacabada no início do século XVIII, isso não impediu o arcebispo de Colônia de encomendar a construção de uma casa de veraneio no sul da cidade, o deslumbrante Palácio de Augustusburg. A obra demorou quase 50 anos e adotou um novo estilo arquitetônico rococó, altamente ornamental. O palácio se tornou uma das residências mais suntuosas da época, assim como o Jardim Formal. É um exemplo impressionante do paisagismo do século XVIII. Iniciados em 1728, os jardins barrocos foram criados por Dominique Girard, provavelmente aluno de André Lenotre, o grande paisagista de Versalhes. O destaque do jardim é um parterre ornamental com delicados canteiros de buchos intercalados por gramados e cascalho colorido. Tudo isso é emoldurado por canteiros de flores de verão que desabrocham de maio a outubro num ritmo rígido de cor e visão. Este é o resultado de uma ampla restauração e é um dos melhores exemplos de jardim formal europeu do século XVIII. Em 1984, o palácio e os jardins de Augustusburg foram considerados Patrimônio Mundial da Unesco. Agora é um museu muito visitado e está aberto ao público. De volta ao Reno, esta é a cidade de Bonn, um dos povoados mais antigos da Alemanha, datando do período romano. Ela também é famosa por ser a cidade natal de Ludwig van Beethoven, que morou aqui até os 21 anos. A partir do século XIII, Bonn cresceu gradualmente como um estado soberano, até o exército revolucionário francês ocupar a cidade em 1794. Após a derrota de Napoleão Bonaparte, Bonn foi presenteada à Prússia e, assim, acabou fazendo parte da Alemanha recém-unificada em 1871. Depois da Segunda Guerra Mundial, Bonn se tornou capital da Alemanha Ocidental e, em 1990, após a reunificação do país, a capital voltou a ser Berlim. Mas a cidade continua sediando muitos órgãos do governo e várias instituições das Nações Unidas. A viagem segue para Koblenz e a confluência do Reno com o rio Moselle.
Esta cidade histórica foi disputada durante séculos, especialmente com os franceses. Essa rivalidade continuou até o fim da Segunda Guerra Mundial. Na confluência dos dois rios se situam o Deutsches Eck e o monumento ao imperador Guilherme I, construído em 1897. O local é associado à recusa alemã de aceitar qualquer domínio francês na área. Na Segunda Guerra Mundial, a artilharia americana destruiu o monumento e só em 1953 uma cópia foi reinstalada. O centro histórico de Koblenz tem muitos prédios interessantes que atraem milhares de turistas por ano. A cidade se localiza no início do Médio Reno e na entrada do Vale do Alto Médio Reno. Trata-se de um trecho de 65 quilômetros que foi declarado Patrimônio Mundial da Unesco em 2002, pela combinação peculiar de lugares geológicos e históricos. Uma das melhores formas de conhecer o vale é num dos navios de cruzeiro que sobem e descem o rio. Para muitos passageiros, o ponto alto são os castelos construídos entre a Idade Média e o período romântico alemão do século XIX. A viagem sobe o rio e passa por alguns dos castelos mais interessantes. Entre as árvores numa encosta do rio está o castelo Stolzenfels. Ele foi construído para o príncipe da Prússia a partir das ruínas de um forte do século XIII. O novo castelo, com um parque e jardins, é uma das maiores façanhas do romantismo prussiano do Reno. O príncipe contratou o renomado arquiteto prussiano Karl Friedrich Schinkel para fazer a reconstrução, que começou em 1836. A inauguração oficial foi em 1842, com um grande baile de máscaras. Desde então, o castelo Stolzenfels está aberto ao público e sempre foi considerado o melhor exemplo do romantismo do Reno. Agora, este belo castelo encantado continua aberto ao público e vale a caminhada pela trilha sinuosa que começa perto do rio. Mais acima e na margem oposta se situa o Castelo Marksburg, o único do Vale do Alto Médio Reno que nunca foi destruído. Ele data de cerca de 1100, quando uma torre de pedra foi construída. A partir daí, ele sofreu melhorias e alterações ao longo dos séculos. No início do século XIX, o castelo foi usado como prisão e hospital para soldados deficientes, mas nos anos 1870, corria o risco de ficar sem manutenção. Em 1900, ele foi vendido por um valor simbólico para a Associação Alemã de Castelos, uma iniciativa privada para preservar os castelos da Alemanha. O prédio foi restaurado e é o escritório central dessa organização desde 1931. O Castelo Marksburg é importante por ter sido totalmente preservado como uma fortaleza medieval com poucas adições. 20 quilômetros rio acima estão o vilarejo de Velmec e um castelo com um nome divertido, Maus, que significa rato. Ele foi construído para os arcebispos de Trier no século XIV, que tinham herdado o direito de cobrar pedágio no Reno. O nome parece ter surgido porque um rival zombou deste castelo dizendo que ele era um rato que seria devorado pelo gato, o castelo dele, que era bem maior. Em meados do século XIII, os condes de Katzenelbogen começaram a construir o castelo de Rheinfels, que seria a fortaleza mais imponente da região do Médio Reno. 200 anos depois, o castelo passou para as mãos dos duques de Hesse, que o transformaram num impressionante castelo renascentista, que com a fortificação se tornou uma das melhores fortalezas da Alemanha, além de ser a maior do Vale do Alto Médio Reno. No fim do século XVII, o castelo de Rheinfels era a única fortaleza na margem esquerda do Reno capaz de se defender dos ataques das tropas francesas. Mas a história militar do castelo chegou ao fim em 1794, quando ele foi entregue sem resistência ao exército revolucionário francês de Napoleão, que explodiu boa parte do castelo.
Ao longo dos séculos, o encanto do Vale do Reno deu origem a muitos mitos. Um, de 1801, é sobre um rochedo chamado Lorelei. O nome em alemão antigo significa murmúrio, por causa do barulho que a corrente do rio faz ao redor do rochedo. A história é sobre uma mulher chamada Lorelei, que foi traída pelo amante e acusada de enfeitiçar homens, causando a morte deles. No julgamento dela, o bispo a mandou para um convento. No caminho, acompanhada por 3 cavaleiros, ela chega ao rochedo Lorelei e pede permissão para subir nele e ver o Reno pela última vez. Ela faz isso e, pensando ter visto um amante num barco, se debruça no rochedo e morre na queda. Dizem que, desde então, o rochedo ecoa o nome dela. O Castelo Schönburg, iniciado no século XII, hospeda turistas que podem voltar no tempo. O local agora é um hotel e um restaurante. Com o direito de cobrar pedágio no Reno, os duques de Schönburg tinham dinheiro para construir o castelo e dominar a área. Mas foi um dos poucos casos em que, depois da morte do duque, todos os filhos herdaram o castelo medieval, e não apenas o primogênito, que era o costume na época. Então, no século XIV, o castelo conseguia acomodar até 24 famílias ao mesmo tempo. Depois de ter sido destruído por um incêndio no fim do século XVII, o castelo ficou abandonado durante 200 anos, até ser comprado no fim do século XIX pelo Sr. Heinländer, um americano de ascendência alemã que investiu uma pequena fortuna na restauração. A prefeitura de Oberwesel comprou o castelo do filho do Sr. Heinländer em 1950 e o alugou para uma família que o transformou em hotel e restaurante. Poucos quilômetros rio acima, na minúscula ilha Pfalz, fica o castelo Pfalz-Grafenstein, construído com o único propósito de gerar receita com barcos que navegavam pelo rio. Pfalz-Grafenstein é um dos muitos castelos pedágios do Reno, mas tem uma localização única, bem no meio do rio. Assim, os navios não tinham como ignorá-lo. Só podiam usar o canal fluvial para leste, pois o outro lado estava repleto de pedras perigosas. Uma corrente esticada entre a margem e o castelo obrigava os navios a parar, e comerciantes que não colaborassem podiam ser detidos no calabouço até pagarem a fiança. A torre de menagem pentagonal foi construída no século XIV com a muralha hexagonal. Nos séculos XVII e XVIII foram acrescentados os torreões dos cantos, o bastião e as pontas das torres em estilo barroco. O castelo parece mais um grande navio de guerra ancorado no Reno. Os pedágios foram abolidos em 1867 e o castelo foi cedido para o Estado, que o abriu ao público. Na margem oeste do Reno, situado 150 metros acima do rio, está o Castelo de Stalek, que agora é um dos albergues da juventude mais magníficos do mundo. O castelo original foi detonado pelos franceses em 1689 e permaneceu 200 anos como uma ruína romântica. Nos anos 1920, decidiram reconstruir o castelo e transformá-lo num albergue da juventude. Atualmente, ele oferece 168 camas e, como é de se esperar, está quase sempre lotado. Em outra pequena ilha se localiza uma torre construída em 1855 como um castelo sinalizador. Também se chama Torre do Rato. O nome surgiu da história de um arcebispo do século X que supostamente queimou vivos vários camponeses famintos e, enquanto os queimava, comentou: "Ouçam os ratos chiando." Ele voltou para o castelo na ilha e foi cercado por um exército de ratos. Um poema regional descreve o que aconteceu. Nas pedras afiaram os dentes, e os ossos do bispo eles roem contentes. Devoraram a carne do pé e da mão, pois foram enviados como punição. O castelo marca o fim do Vale do Alto Médio Reno e o início do Alto Reno. Ali perto há um teleférico que leva os turistas para a próxima parada.
As gôndolas sobem lentamente um morro repleto de vinhedos e oferecem uma vista panorâmica do Reno. O teleférico termina no monumento de Niederwald, que celebra a fundação do Império Alemão depois do fim da Guerra Franco-Prussiana. O imperador Guilherme I lançou a pedra fundamental do monumento em 1871, e a estrutura completa tem 38 metros de altura. A estátua representa a união de todos os alemães. A figura da Germânia segura a venerada coroa do imperador e a espada imperial. Embaixo da Germânia há um grande relevo que mostra um imperador a cavalo, cercado pela nobreza, por comandantes do exército e soldados comuns. No pedestal está gravado: em memória do levante unânime e vitorioso do povo alemão e da restauração do Império Alemão. "30 quilômetros rio acima se situa Mainz, que entrou para a história por ser a cidade natal de Johannes Gutenberg, que introduziu a prensa na Europa e, por volta de 1454, usando uma prensa mecânica de tipos móveis, produziu a Bíblia de Gutenberg. No mesmo período, a Catedral de Mainz foi finalmente concluída depois de a obra ter começado no fim do século X. Os arcebispos de Mainz, que também eram arce-chanceleres, e os príncipes mais poderosos do império, queriam que o tamanho da catedral expressasse o poder deles na igreja e na política. A Catedral de Mainz também é um monumento da história do império, por ser o local da coroação de reis alemães. Mas, como muitas catedrais, ela passou por muitos incêndios, destruição e reconstrução. Contudo, na Segunda Guerra Mundial, ela escapou com poucos danos depois de Mainz ter sido bombardeada pelos aliados 30 vezes, destruindo 80% do centro da cidade. Mas a cidade de Mannheim, situada a 70 quilômetros rio acima, foi bombardeada 150 vezes pelos aliados. Como retaliação aos nazistas por terem arrasado Coventry, na Inglaterra, e também para destruir a indústria alemã, Mannheim foi atacada durante boa parte da guerra. Em 1945, os aliados lançaram 300 bombas na cidade para tentar convencer os alemães a se entregarem. O ataque causou um estrago enorme e um incêndio arrasador. Depois da guerra, a cidade se recuperou aos poucos e agora Mannheim voltou a ser um centro industrial importante na Alemanha. A viagem termina com um tema mais leve e bonito: o Jardim e o Palácio de Schwetzingen, situados uns 4 quilômetros ao leste do Reno. É um dos mais belos jardins não só da Alemanha, mas da Europa. O palácio não foi planejado. O jardim foi projetado antes do Palácio Novo, que seria proporcional aos arredores. Mas faltou verba, então a antiga residência de caça foi mantida. Sendo assim, o palácio é totalmente ofuscado pela grandiosidade do jardim. Na segunda metade do século XVIII, o estilo francês de jardim formal foi sendo substituído pelo estilo inglês de jardim paisagístico, moda que se espalhou pela Europa. Na parte paisagística há outros prédios, como a mesquita, construída numa época em que o estilo turco estava em voga. O projeto paisagístico também inclui templos e edifícios que, propositalmente, aparentavam estar em ruínas. Schwetzingen, às vezes, é descrito como o melhor exemplo de jardim formal combinado de um jeito harmonioso a elementos paisagísticos. Um belo lugar para concluir esta jornada.